Para a gente falar do filme, vou ter que fazer spoilers grandes sobre isso, mas o principal, não vou nem dizer que são os spoilers, porque independentemente se você já assistiu o filme ou ainda vai assistir o filme, aquilo que eu vou trazer para vocês é uma ótica multidimensional, que é o que eu, Léo, acredito que foi o desejo do Spielberg quando fez esse filme. Preciso lembrar a vocês que o Spielberg tem 2 filmes sobre extraterrestres anteriores a esse. Um deles é uma super obra-prima, chamado Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que, se não me falha a memória, de 1979. E o outro é o ET, né? O Extraterrestre, que também é uma obra-prima, que muita gente acha que é um filme infantil, mas, na verdade, de nada infantil. Inclusive, tem uma raça que é muito parecida com o ET do filme, para não dizer idêntica. Eu já tive na presença deles uma vez só. Então, assim, esse filme ele tem uma intenção muito clara. E qual é a intenção desse filme, na minha opinião? É fazer uma programação cognitiva nas pessoas. E o que significa uma programação cognitiva? Quando a gente passou 30 anos assistindo a série dos Vingadores, onde em cada filme nós éramos invadidos por uma raça diferente de alienígena tentando dominar o planeta, isso fazia uma programação cognitiva onde todas as vezes que nós enxergássemos uma nave ou um ser, isso levaria ao nosso pensamento, né, ao nosso inconsciente, que nós estaríamos sendo invadidos. A ideia desse filme do Spielberg, nesse dia D, é justamente fazer uma reprogramação em cima desse tema. É apagar, ou seja, a programação antiga. É substituir, melhor do que apagar, é substituir aquela programação de que, meu Deus, os alienígenas que estão invadindo a Terra, e isso é um grande, né, a Terra pertence aos alienígenas há centenas de milhares de anos. Então, assim, o ser humano aqui é passageiro. Aqui. Ele entrou de carona nesse bonde e continua de carona no bonde. Mas acha que é dele, né? É sempre, né? Os visitantes somos nós. Exatamente. Então, assim, quando a gente começa a entender isso, a gente vê que a intenção do Spielberg durante o filme é justamente tentar fazer com que as pessoas, que o inconsciente das pessoas traga uma mensagem positiva ao começar o processo de revelação. Aí, muita gente fala assim, mas por que então que os extraterrestres do filme são greys? E os greys, né, são os cinzentos baixinhos, inclusive no filme, aparece no final do filme, eu vou contar tudo, gente, sorry. Mas no final do filme aparece um tall grey, ambos os greys, tanto o tall grey, o grey alto de mais de 2,20 metros de altura, quanto o grey pequeno, são ligados a abduções não positivas, em 99% dos casos. Mas por que a aparência era dos greys? 2 razões aconteceram para que a aparência do filme, dos extraterrestres do filme, fossem os greys, tá? 3 razões, vamos lá. Primeira razão, se mostrasse um nórdico, um pleiadiano da vida, você imagina se mostra um cara lindão que nem o Chris Hemsworth, 2,5 metros de altura, profundos olhos azuis, louro, maravilhoso. Ninguém ia falar, nossa, isso é um extraterrestre. Ou mais do que isso. Iam falar assim, caramba, eu tô doido para ser abduzido por um extraterrestre que nem esse, né? Muita gente ia falar isso. No nosso inconsciente, a imagem que nós temos de extraterrestres são os cinzas baixinhos com os olhos grandes. Então, a ideia de ser os greys, de ser mostrado no filme a aparência dele como os greys, é justamente porque o nosso inconsciente liga a palavra extraterrestre a esse tipo de ser. É a primeira coisa. Até porque existem estudos que provavelmente até o final do ano vão conseguir comprovar isso, de que mais de 30% da população humana já foi abduzida pelo menos uma vez. Então, nós estamos falando de 1/3 de todas as pessoas vivas nesse planeta já passaram por um processo de abdução. Não é pouca gente. Mas muitos não lembram, igual os personagens do filme, certo? Exatamente. Só que o que acontece? O que fica gravado no inconsciente ainda existe. Então, é mais fácil você linkar a imagem de um grey para as pessoas entenderem quem são a esse visual. E uma outra coisa também que é muito importante de mencionar é que, assim, dentro desse processo de tudo que acontece no filme, algumas das imagens que aparecem no filme de recuperação de destroços de nave e de seres são reais, em arquivos
liberados pelo governo americano. Porque quando tem 2 imagens do filme específicas que no dia que o filme sair no streaming eu posso dar um print na tela, mando, a gente fala sobre isso, que eu já vi em documentos americanos oficiais, literalmente. Então, assim, não é ali somente um processo de trazer o alienígena como, vamos dizer assim, bonzinho ou não bonzinho. O que acontece ali é que, assim, eles estão precisando mostrar que é realmente a vida real aquilo ali. E o filme, ele é muito interessante por causa disso, porque ele traz para nós todo o desenrolar do filme. Para quem está no processo de expansão de consciência, explica exatamente como as pessoas se sentem. Exatamente. Então a gente tem que encarar o filme mais como um documentário do que como uma ficção, certo? Infinitamente. Eu vou dizer mais ainda. Eu acho que a gente precisa encarar o filme como uma provável linha de tempo. O que você quer dizer com isso? Que provavelmente a revelação vai ser muito similar àquela como a gente viu no filme. Muito. A probabilidade é enorme de que um grupo vamos chamar assim, da resistência vai tomar a frente de todo e qualquer governo, porque os governos estão enrolando para fazer essa declaração, e vai revelar isso para quem quiser. E no momento que isso acontece, não tem muito para onde correr, porque aí para-se o mundo. No filme é bem mostrado isso. Nossa. Só que o filme tem muitos aspectos lindos de mensagens subliminares e muito desencadeamento de coisas ali que as pessoas, quando enxergam como uma obra de entretenimento, não conseguem prestar atenção. Então, assim, posso falar? Claro, vamos lá. Por exemplo, curioso. Né? Então, vamos lá. O primeiro exemplo qual seria? Primeiro exemplo, a empresa Wordex, né? É uma empresa que ela está acima do governo. Ela está acima de qualquer instituição. Ela é uma empresa que trabalha diretamente para os dominadores. Tanto é que no filme, durante as perseguições, que é um pedaço do filme que é um pouco chato, porque precisa ter esse link hollywoodiano para as pessoas entenderem, mas durante algumas cenas de perseguição, etc., você não vê carros de polícia, você sempre vê, são carros sempre pretos e etc., né? Geralmente SUVs grandes ou sedãs pretos, justamente porque é a galera ali que está, vamos dizer assim, que não precisa da polícia para resolver o que precisa resolver. Estão acima da polícia. Eles estão acima da polícia. É uma carteirada desses caras e ninguém fala nada. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente não para pensar que existem empresas que estão acima dos governos. Então, vou dar um exemplo bobo para vocês. Existem várias testemunhas de pessoas que trabalharam na Área 51, que é aquela área onde dizem que os destroços de Roswell, né, em 1947, foram levados para lá, onde começou o processo de engenharia reversa e etc., no momento em que eles recuperaram os destroços de Roswell e levaram lá para a Área 51, né, Nevada, o Novo México, se não me falha a memória, perto, que foi onde foi o acidente de Roswell, que até o exato momento, infelizmente, é o caso mais famoso, né, porque o mais famoso, na verdade, seria o de Varginha, mas só não foi mais famoso porque não aconteceu nos Estados Unidos. Exato. No momento que fizeram isso, o governo americano precisava de pessoas que poderiam trabalhar com engenharia reversa daquelas naves. A primeira empresa que ele chamou foi a Lockheed Martin, né? Que é a empresa que fabrica avião, não é isso? Sim, empresa bélica, né? Isso. E essa empresa, ela tem uma base dentro da Área 51 e ela manda nos militares da Área 51. Esse é o nível, não importa, chegou o general de última patente. O cara tem que responder o cara da Lockheed que está trabalhando lá. Nossa. Então esse é o nível de como os dominadores desse planeta utilizam dessas corporações grandes, bancando essas corporações e fazendo o uso que precisa dessas corporações. Ou seja, é como se essas corporações fossem braços do governo oculto. Literalmente. Tá. Inclusive tem um caso, até fazendo um parênteses aqui, muito famoso, de um militar que eu assisti a entrevista desse cara, que o cara trabalhava numa equipe, eu não posso dizer o nome da equipe, mas uma equipe de super soldados responsáveis por recuperar discos voadores. E avisaram que tinha caído um disco voador, eu não lembro qual estado, não sei se foi no Texas, alguma coisa assim nos Estados Unidos, e a equipe desse cara foi recuperar. Quando ele chegou lá, tinha uma equipe da Lockheed Martin, que eu acho que é esse o nome da empresa, que o disco era deles.
E eles mandaram bala nos militares. Inclusive mataram o chefe desse cara. Quando mataram o chefe desse cara, o cara ficou tão fulo da vida que ele foi lá e denunciou publicamente que a empresa, a Lockheed Martin, e contou pro público que o disco era deles. Só que, assim, aí sabe como é que é o governo oculto, né? Abafa tudo que é tipo de coisa, né? Tira a entrevista do ar e por aí vai. É o modus operandi, né? Igual eles queriam fazer na história do filme ali. Exatamente. Com o rapaz, com o principal, que tinha os documentos, os arquivos que ele queria divulgar. Exatamente. Então, assim, o filme já começa com esse clima, né? Dos caras tentando recuperar toda a informação que o rapaz tinha. Só que além da informação, o rapaz tinha um artefato extraterrestre dentro da bolsa. Isso, acho que essa parte é bem importante. E esse artefato extraterrestre dentro da bolsa, se você toca nesse artefato sem luvas, ele entra em contato com o seu DNA e aquilo que existe mais ativo em você ativa aquele artefato. Então no filme a gente vê que o cara, quando ele é mau, ele tenta usar o artefato para tentar entrar no cérebro das pessoas. Para controlar a mente dos outros. O outro cara que pegou no artefato na mão, lá dentro do escritório do cara, ele desapareceu e voltou. Era o que estava nele. E você vê que quando ele volta desmaiado. Provavelmente ele fez uma viagem de tempo, alguma coisa, e ele já voltou ali bem, né? E quando a pessoa usa o artefato de forma positiva, ela não se cansa de usar o artefato. Ela pode usar o artefato até o artefato se desfazer na mão. Por quê? Porque ela está usando aquilo com a pureza do coração e não com a intenção nefasta. Então a gente começa, no filme você começa a ter toda uma sequência dessas coisas, né? Aí a gente vê lá a personagem principal. A personagem principal, ela vive um processo que todo mundo que está no processo de expansão de consciência vive. Você tem uma inquietação gigante na busca de algo que você não sabe o que é, mas você nunca está satisfeito com o que você tem. Sim. Então ela era uma excepcional garota do tempo, queria virar âncora. Não queria virar âncora naquele estado, queria virar âncora em outro estado, queria se mudar de emprego, mudar disso, mudar de rede de televisão e provavelmente mudar de marido. E tudo isso por quê? Porque ela não consegue se achar. Ela está numa busca eterna de alguma coisa externa. E ela passa claramente isso no início do filme. Todo mundo que está no processo de expansão de consciência já viveu isso. Exato. Aquela coisa de que você não sabe o que você precisa fazer, mas você sabe que você tem que fazer alguma coisa. Aí você quer mudar de cidade, quer mudar de país, quer mudar de profissão. Eu já mudei de país 3 vezes. Igual ela. E mesma coisa. E você fica um tempo numa empresa, não é isso que eu quero. Você muda de empresa. Ah, não é isso que eu quero. Você muda de ramo. Não é isso que eu quero. Você está sempre buscando algo que não está dentro de você, sempre algo fora. Para tapar um buraco. E quem não entende isso vira para você e fala, para de fugir da realidade. Exatamente. Fala assim, olha só, você está perdendo seu tempo, daqui a pouco você está velho e não vai conseguir emprego nisso, naquilo, naquele outro. Amadurece rápido. Sabe? Ou vira para você e fala assim, eu já ouvi alguém me dizer isso, você é um eterno insatisfeito. Mas ninguém sabe a busca interna que você tá de tentar tapar um buraco que é um buraco do tamanho, sei lá, gigantesco. Isso. E ela estava nessa busca. Até que aquele cardeal entra pela janela. Aparece o passarinho vermelho. E o que é o passarinho vermelho? Em muitas ordens iniciáticas, o cardeal é aquele que traz a boa nova, aquele que traz a mudança. Ele é como se fosse um arquétipo? Sim, e é justamente o arquétipo da mudança, dessas boas novas, de trazer uma coisa diferente. E na hora que ele faz isso, ele desbloqueia ela. E na hora que desbloqueia ela já vira uma outra pessoa. Por quê? Aquele desbloqueio a gente pode encarar como uma queda quase total do véu. Porque a partir daquele momento, ela passa a olhar as pessoas e ver as pessoas por dentro. Sim. Mas o véu, ele tem esse poder? O que é você não ter véu? É você olhar para as pessoas e saber tudo sobre aquela pessoa sem julgamento. Entendi. Eu achei que o véu, ele simplesmente ia ajudar a gente a saber o nosso passado. Isso é uma dos atributos, mas o atributo principal é o quê? Por que os seres multidimensionais conseguem se conversar, vamos dizer assim, entre si, né? Interagir entre si? Porque eles sabem a intenção do cara que está na frente dele. Não tem segredo. Sim. Por isso que a comunicação é telepática, como a comunicação telepática não tem segunda intenção, e você vê a energia do outro. Então, as pessoas perguntam assim para mim, Léo, mas por que o véu, então, não foi desligado ainda? Por que isso não está caindo? Por uma razão óbvia. Só vai cair para aqueles que não têm julgamento. Você imagina alguém que tem julgamento sobre todas as pessoas, cai o véu, ela só vai enxergar o quê? O negativo na outra pessoa. Essa pessoa não está pronta para a queda do véu. E eu já falei para vocês isso desde o ano passado.
a federação tem a mão da tomada para puxar a tomada para desligar isso. E ela não vai desligar para todo mundo. Isso vai ser desligado para alguns. Para alguns que estão prontos para não ter julgamento em cima do outro. E no filme, a personagem, todas as vezes que ela vai interagir com alguém, ela faz para levantar a estima daquela pessoa. É sempre uma dica que vai melhorar a vida daquela pessoa. Ela nunca faz alguma coisa para desmerecer ou diminuir aquela pessoa. Nunca com um propósito negativo. Nunca. Tanto é que conforme ela vai fazendo isso, na hora que ela vai recuperar o amigo lá, né, os militares que vão tentar impedir ela sair, os caras escutam e abrem. Escutam e abrem, porque ela toca tão profundo dentro do coração deles que eles ficam sem reação. Ela consegue ler, né? Exatamente. Aí não tem o que fazer, porque ela tá dizendo exatamente o que o cara tá sentindo. Eles começam a ver ela como se ela fosse a pessoa que eles mais amam. Vê a esposa, o outro vê a neta, o outro vê... Porque é a pureza dela. Ela consegue fazer isso para as pessoas. Então, isso é muito, muito interessante. Nossa. Muito interessante. Ela desbloqueia isso. Então, assim, vou soltar spoiler aqui do filme à vontade. Não, tá ótimo. Total. E se vocês quiserem me parando, vocês vão me parando, tá? Não tem problema nenhum. O que é muito interessante nisso tudo? Uma das coisas mais interessantes do filme, mais interessantes, a partir do momento em que ela é desbloqueada, o que acontece? Ou seja, quando aparece o arquétipo, o arquétipo, o passarinho, o cardeal, no momento em que o cardeal vai embora e ela é desbloqueada, o que acontece a partir daí? Ela passa a viver como se tudo fosse intuição. Sim. Ela até fala que ela sente que ela tá num flow. E ela fala... Que ela até é gostoso mas de por que você tem que ir para aquele lugar? E você, eu não sei, eu só sei que eu preciso ir. Não sabe de onde vem isso, mas é uma intuição. Então ela passa a fazer aquilo que eu falo há 10 anos. Sigam a sua intuição. É isso, a intuição é isso. Você não sabe por quê, mas você simplesmente vai. E as coisas vão acontecendo. Ela não está preocupada com o desdobramento do negócio. Ela começa a viver o momento presente. Ela não está preocupada com o que aconteceu ontem. Em nenhum momento do filme ela está preocupada com o que aconteceu ontem. Sim. Em nenhum momento do filme ela está preocupada com o que vai acontecer quando a revelação acontecer. Ela vive o presente completamente. Life is now, né? Life is now. Entendeu? E ela começa a viver esse presente de forma intensa. Sim. Acreditando piamente na intuição. Então, tudo o que acontece para que mostre a nós que todo mundo passa por esses mesmos perrengues no início do processo de expansão de consciência. No momento em que ela passa o perrengue, eu não sei se vocês notaram isso, ela passa 90% do filme sozinha. O processo é solitário. Ela só se une a alguém, e não é amorosamente, quando ela acha aqueles que falam a mesma língua dela. Perfeito. Igual a gente aqui. Então, olha como o filme mostra tudo claramente, de forma assim óbvia, mas se eu não estou aqui explicando, passa batido os mínimos detalhes. Ele pensou nesse mesmo detalhes? Com certeza. Com toda certeza. Nossa, que gênio. Com toda certeza. Porque o que você faz na hora? Muita gente no filme se identificou com o personagem. Com certeza. De estar perdido, de estar isso, de estar aquilo, aquele outro, sempre em busca de alguma coisa e nunca estar satisfeito. E isso vai a nível subconsciente. Por isso que é uma programação cognitiva. Isso vai lá para dentro da pessoa, lá no momento onde, em algum momento, aquilo desbloqueia, a pessoa começa a entender o que está acontecendo. Que é o que acontece com todo mundo que está no processo de expansão de consciência. Aí você começa a enxergar, então, o rapaz do filme, né? O rapaz do filme, ele escuta o idioma do extraterrestre como se estivesse falando inglês. Para ele é muito claro. A missão dele é muito clara. A missão dele é um protetor. Mas notem uma coisa no filme que é fantástica. Todas as maiores cenas do filme foram feitas por mulheres. A principal é a mulher, é ela que faz a revelação. A ex-namorada do menino é o que leva o artefato que vai trazer a luz no negócio para poder ter a revelação. É tipo a salvadora, assim. A freira que fala que, não, eu acredito sim que pode ter muitas moradas na casa do meu pai. Né? Por quê? Para dizer também que dentro da religião, que é uma coisa de controle, não é uma coisa positiva, existem pessoas que também estão no processo de expansão de consciência, que têm a mente aberta para enxergar aquilo que está acontecendo. Mesmo dentro do dogma. Mesmo dentro do dogma. Mesmo obedecendo o dogma. Ou seja, mesmo obedecendo o dogma, cada das pessoas que teoricamente seguem o dogma também vivem um processo de expansão de conhecimento individual. Sim, que o processo ele é individual e intransferível. Muito bom.
Então, quando a gente começa a ver como é que as coisas todas do filme vão desenhando, e por que é tão importante essas 3 mulheres? Porque isso é a ativação do sagrado feminino, que a gente tem falado aqui, que a gente falou nas outras lives. O planeta tem energia masculina, a gente precisa dar um banho de energia feminina para equalizar e ficar o sagrado feminino equalizado com o sagrado masculino. Então, as 3 mulheres dando a notícia é para mostrar que as 3 mulheres estão jogando esse sagrado feminino em cima das pessoas, entendeu? Então, assim, tudo fica no nosso subconsciente. Tudo fica ali guardadinho. E tem a questão também no momento que o cara tenta invadir a mente dela com o artefato alienígena, ela se apega numa cruz que faz referência à igreja. Isso. Que ela era uma ex-freira e tal, para tentar se defender, e uma hora ela não aguenta e solta. Sim. Tem um simbolismo, uma mensagem por trás? Para mim aquilo é o seguinte, é a última barreira que você tem, é a barreira da fé. É a última coisa que você se apega mesmo. Tudo. Você pode tirar da pessoa dinheiro, saúde, orgulho, tudo. Família, mas a certeza de que existe um Deus, né, acima de você, e que vai poder te ajudar. Que vai poder te ajudar, tá ali para te socorrer, ela é maior. Sim. No momento que ela larga aquele crucifixo, né, que ela larga a cruz, que tá, na verdade era um cordão, não sei, um terço, alguma coisa que ela tava na mão, no momento que ela larga aquilo, ela o que? Ela tá largando, ela passa a não crer mais naquele Deus externo. Ela tá alargando o dogma. Então, assim, olha quanto simbolismo no filme que eu tô... Tipo assim... A salvação não vem de fora, vem de dentro. Sempre de dentro. Nossa. Tipo, Deus tá dentro de nós, não... Sempre de dentro. E olha que interessante, na hora que ela resolve largar o crucifixo e ela acaba, vamos dizer assim, ficando mais suscetível ao ataque do cara, mas por que ela fica suscetível ao ataque do cara? Não porque ela largou o crucifixo, sei lá, o terço, sei lá o que era, mas porque ela ficou perdida. Porque ela falou, eu não tenho mais o Deus para confiar do jeito que eu imaginava, porque ele não está aqui me protegendo nesse exato momento, e ao mesmo tempo eu não sei o que eu vou fazer, porque eu vou acreditar em quê? Isso é um problema. Sim. Porque a primeira coisa que cai na hora da revelação alienígena são as religiões, cai antes de qualquer outra coisa. Então, assim, isso já é um problema, mas isso mostra no filme. Então, olha quantos micro detalhes o filme tem para mostrar pra gente, simbolismos que fazem total sentido na nossa mente. Sim, tudo que a gente sempre falou. E que é tão difícil da gente conseguir explicar, e o Spielberg colocou, por isso que o filme é uma obra de arte. O filme não tem contrato com o Grey, não tem nada disso. Mas o filme é uma programação cognitiva para quando a gente... Né, as pessoas, de modo geral, que não sabem aquilo tudo que eu estou falando aqui, aquilo vai ficar gravado na mente delas, e se um dia o telefone ficar com a tela vermelha e começar a avisar, você vai falar assim, olha, não é que isso parece... existe um conforto emocional nisso. E assim, coisas do filme que são... assim, para mim, uma cena do filme que foi a cena que eu verdadeiramente me debulhei. Eu me debulhei em 2 momentos no filme. Chorei, mas assim, chorei mesmo. E eu não choro pra nada. Nada. Primeira cena do filme que eu me debulhei foi o momento em que, na hora que ela chega dentro do galpão e todo o movimento de resistência tá ali, e, as pessoas, e ela vai conversando, falando o nome de cada um. Sim. Né? Tem uma mulher que abaixa, faz o sinal da cruz e pega na mão dela. E ela vira e fala assim, eu não quero ser a religião de ninguém. Esse momento eu me acabei porque eu passei por isso. No meu avatar arcturiano há 11 mil anos atrás. Sim. Me lembro exatamente dessa sensação. De você chegar com a nave, o lugar tinha uma pirâmide no fundo. A pirâmide ela não era completa até o topo, ela tinha um teto chanfrado. E então era uma pirâmide sim, a parte de cima da pirâmide. E na hora que a nave chega e eu salto, né, eu saio da nave com as pessoas atrás de mim, tinha, sei lá, vou chutar não sei quantas mil pessoas ali, sei lá, vamos supor, sei lá, 2.000 pessoas, eu não sei. Todo mundo se ajoelha para você. E você tem que ir até lá explicar para aquelas pessoas que você não é quem as pessoas acham que você seja. Isso acabou comigo. Chorei igual uma criança nesse momento, porque me trouxe essa lembrança muito forte. Muito, muito, muito forte. Essa é uma lembrança que você acessou de outra... Que eu não lembrava. Eu só acessei porque eu assisti o filme. Quando caiu você não lembrava na hora? Eu não lembrava dessa ideia. Não, o filme desbloqueou isso em mim. Entendi. Eu não lembrava disso. Que na hora que a menina falou, mas assim, veio a cena completa. Entendi. Completa. Caraca. Completa
dia de sol muito bonito, um lugar lindo, uma floresta tropical, tudo, ver a cena completa. Ou seja, foi tipo completa. Uma queda de véu em você. Sim, uma relembrança muito forte de algo que estava dentro de mim, eu tinha esquecido que estava dentro de mim. Perfeito. Então, isso foi fantástico. Outra coisa que me faz acreditar que o Spielberg foi muito bem assessorado pelo movimento de resistência real para que o filme acontecesse. Ele com certeza tem contato com seres multidimensionais. A cena de abdução é exatamente igual à nave em que eu fui abduzido pelos Greys. Idêntica, redonda, até a posição das macas. Cara, me desculpa, ninguém vai acertar isso. A chance de 1 em 1 trilhão do cara acertar que é exatamente a mesma sala, cara, sorry, não existe essa coincidência. Sim. Ele sabia o que ele estava mostrando ali. Da maneira que ele estava mostrando. A sala era idêntica. Até idêntica. As cores, a iluminação. Tudo idêntico. Idêntico. Não teve aquela mão, nada disso, que o meu processo não foi esse. Meu processo, eles enfiaram um catéter em mim. Então não foi o meu processo. Não... Pode ser que talvez depois, no processo, aconteceria isso, né? Mas aí eles me tiraram da nave antes. E a outra cena que eu me acabei mesmo de chorar, foi na hora que, que ela para a televisão e as imagens começam a aparecer. Porque assim, são, cara, 8.600 anos esperando essa cena. E ver aquilo se desdobrando na tela, é como se eu tivesse acessado essa linha de tempo, tivesse visto isso acontecer e aquilo foi ativado em mim, assim, de uma maneira... Eu chorei depois do filme mais ou menos uns 40 minutos, sem parar. Caramba. Eu não conseguia, porque assim, era uma coisa, era uma memória fresca de algo que, como o tempo não existe, como a gente sabe, era como se algo tivesse acontecido ontem. Como se aquela cena tivesse acontecido verdadeiramente. Assim, no sentido de, publicamente, isso acabou comigo. Acabou de uma forma positiva, né? Sim. Porque assim, foi muito emocionante para mim a maneira como aquilo foi. E foi muito interessante porque eles levaram bastante tempo nessa parte do filme de explicando ali as cenas, os diversos takes e vídeo e foto e assim, muita coisa acontecendo ali. Aquilo me emocionou bastante, porque é como se eu tivesse acessado aquela linha de tempo e aquilo tivesse acontecido de uma forma assim, clara. Só quer contextualizar para o pessoal essa cena? Essa cena, ela para, ela consegue falar que naquele momento que acabaram os anos de enganação, desde 1947 existe um processo de esconder as informações alienígenas dos seres humanos. Então, porque o filme foi bem nice, né? Porque, na verdade, isso, depois que isso mostraria, né? Eu teria que ter um desenrolar, ou vai haver o desenrolar quando isso acontecer, porque eles precisam explicar que a gente não está aqui só desde 1947, né? Nós estamos aqui muito antes de todo e qualquer ser humano. Então, o processo disso, pelo menos o start disso, né? O início disso, e as imagens de queda de nave, militares capturando discos, capturando os corpos vivos, imagens de seres extraterrestres que algumas pessoas achavam que eles estavam sendo torturados. Tipo na cama de cirurgia. Assim. Essa imagem especificamente não é muito para mim, porque assim, os Greys têm o poder de controlar a mente das pessoas, então assim, ele não precisaria ser torturado, não se permitiria ser torturado. Tá. Mas assim... Não dá para o cara acertar tudo, né? Não, eu entendo a intenção. A intenção não é fazer com que a gente tenha pena do extraterrestre. A intenção é tentar chocar de eu sou o super vilão para eu ser o super mocinho, entendeu? Então a ideia era justamente tentar quebrar dentro de nós a resistência que a gente tem. Talvez gerar empatia na humanidade por parte desses seres. Exatamente. A ideia é essa, é gerar essa empatia. Então assim, eu entendi o porquê aquela cena aconteceu, embora ela, na minha opinião, não aconteceria no mundo real, vamos dizer assim. Sim. Mas tem uma imagem, por exemplo, se não me falha a memória, que tem um destroço de uma nave, que você não vê direito os destroços, os militares chegando e um ser encostado no que parece o destroço de uma nave. Essa imagem é uma imagem militar americana. Sim. Não é CGI, entendeu? Não é efeito especial. Então, assim, é uma das imagens. Então, você vê o cara ali, você vê que o ser mesmo que está ali, você olha para o ser, você vê que ele está assustado. Ele não é uma coisa tipo, né? Porque a gente acha que não e tal. É porque os Greys, eles têm muito pouca empatia com as coisas, né? Mas ao mesmo tempo, se alguma coisa acontece com você, você fica, né? Você fica cabreiro, né? Não tem como você não ficar, independentemente da dimensão que você venha, né?
Então, assim, tem muitas coisas no filme, né, de tudo isso que a gente está conversando, que desbloqueiam em pessoas memórias e etc. As pessoas, aí, vi uma influenciadora dizendo assim, não, porque aí eu fui com uma projeção astral forçada e etc. e tal. Cara, assim, isso pode ter acontecido, mas eu posso garantir que não tem nada a ver com o filme. Porque eles não precisam fazer isso com o filme, entendeu? Não faz nenhum sentido. Exato. O controle é muito mais fácil para eles do que qualquer outra coisa. Não vai ser isso que vai resolver, entendeu? Não é fazer você ter uma projeção astral forçada que vai fazer você resolver. Eu não estou dizendo que ela não tenha tido, não. Eu acredito que ela tenha tido de verdade. Mas eu acho que linkar isso ao filme é muita forçação, na minha opinião. Sim. Entendeu? E é uma oportunidade tão grande para as pessoas, né? Para a grande massa, porque muitas vezes a gente fala para uma bolha, que para isso espalhar para a grande humanidade, as pessoas que ainda não têm acesso a isso. Porque uma parte, acho que para mim, que levantou bastante curiosidade, que eu gostei muito do filme, foi que eles sempre ficam naquela, os agentes lá da Wardex, do braço do governo oculto, com um discurso de que eles não é que eles são maus, só que eles têm medo de que a humanidade acesse a verdade e essa verdade faça as pessoas enlouquecerem ou que as coisas saiam de controle. E por que esse medo existe, você sabe? Então, exato, é isso que eu queria saber. Esse medo existe por uma razão muito clara. Independentemente do país que você vive, existe sempre um pré-conceito de que existe um Deus maior que está ali para garantir que as coisas aconteçam. Sim. Como a gente falou agora, pouco tempo atrás, a fé é a última barreira. Se você remove a figura desse Deus externo, você coloca na pessoa a autorresponsabilidade do processo dela. E nós somos uma raça, enquanto humanos, que amam terceirizar as coisas. Nós somos programados para terceirização. A culpa é sempre de alguém externo. Se eu ganhei, Deus me deu. Se me roubaram, o diabo tirou. Nunca é culpa da pessoa. Você trabalha 20 horas por dia durante 10 anos, compra uma casa de 100 milhões. Nossa, presente de Deus. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Tá de sacanagem com a minha cara. Entendeu? Mas as pessoas pensam assim não até sou hoje. eu, é ele, né? Exatamente. Aí é dirigido por mim, guiado por Deus. Isso. Então, assim, é isso. O processo é esse. É sempre a terceirização. Sempre tem alguém externo, melhor, mais bonito, mais maravilhoso, mais poderoso do que você que vai ajudar. Uma das questões para nós, extraterrestres, de chegar aqui com muito cuidado, é justamente porque a gente não quer as pessoas ajoelhadas achando que nós somos os deuses que elas perderam na hora que a revelação aconteceu. Então, para nós é muito difícil ver o contato, porque a linha é muito tênue entre você dizer que nós somos idênticos, só que nós somos mais velhos em termos de experiência, do que você é um Deus, que você consegue controlar tudo, controla o tempo, controla as pessoas, a gente controla qualquer coisa, qualquer extraterrestre. Nossa dimensão tem tecnologia para qualquer outra coisa, grau consciencial para qualquer outra coisa. Então, se todos os países têm dentro deles, no inconsciente, a cola que une aquele país é a fé, se você arranca isso, você desmonta tudo. O medo deles é absurdamente gigantesco de que o colapso começa na estrutura das pessoas, né? Social. Sim. Mas não tem outra maneira. Não tem outra maneira. É como a gente contou aquela história de, eu quero comprar uma casa, meu sonho é morar em Campos do Jordão. Aí eu vou lá, eu tenho um bairro específico, eu quero morar no Capivari. Aí eu encontro a casa perfeita no Capivari, que eu quero construir a casa dos meus sonhos. Aí eu compro aquele terreno porque estava de graça. A pessoa morreu e falou assim, fica por 5 mil reais. Fala, mas vale 10 milhões, isso aqui 5 mil reais, assina logo isso aqui, você compra feliz, 5 mil reais, comprei o terreno da minha vida, em Capivari, Campos do Jordão, aqui onde eu vou fazer a casa mais linda do mundo para mim. Só que tem um casebre lá. Não adianta você construir um palácio se você não quebrar o casebre. O palácio não sai. A desconstrução ela é necessária. Precisa desse colapso. Não tem outra maneira disso acontecer. Agora, o volume de gente que vai aceitar isso é muito menor do que o que não vai aceitar. Isso aí já passa a não ser problema nosso. O nosso problema é criar as ferramentas necessárias para que no momento que você crie isso, essas coisas aconteçam. Então, assim... E para ser menos traumático possível essa disrupção, né? Olha, eu não lembro agora se foi 18, 19, uma coisa assim.
eu estava numa reunião, vamos dizer assim, da confederação, e me foi falado que eles estavam contando dentro do processo que de 12% a 15% da população mundial ia se desviver no dia da revelação. Porque não aguenta a verdade. Tudo isso. E os seres multidimensionais, a confederação e a federação, estão contando com esse número. É casualidade. Caraca. Então entenda, nós não somos heróis de capa para salvar a humanidade. Não existe isso. Sim. Nós vamos fazer o que a gente pode para ajudar. Mas cada um salva a si próprio. Não tem a piadinha de você levantar a mão e alguém te puxar. Isso não acontece. Entendeu? Só que até as piadas são para a gente terceirizar o processo. Tudo é feito para terceirizar. Então, o filme mostra pra gente o quê? Mostra pra gente que o processo é solitário. Mostra o processo que para você se achar, você tem que seguir a sua intuição. Quem faz isso? Quantas pessoas que a gente conhece seguem isso à risca? Pouquíssimo. E o que é a intuição? Assim, se a gente puder ir a fundo, assim, a intuição, ela talvez seja esse Deus interno? A intuição é o seu time de luz, que a gente chama de egrégora, dizendo para você a melhor maneira para você ter o caminho que nós carinhosamente chamamos caminho da menor resistência. Porque você é guiado a tudo que você for fazer na sua vida a ter menos resistência possível. Quanto menos resistência você tem, mais fácil é para você fazer as coisas que você precisa fazer. Quando você escuta a sua egrégora, escuta o seu time de luz, você faz as coisas pelo caminho da menor resistência. Só que, como a gente difere a intuição do ego? A intuição ela não tem justificativa. Você simplesmente sabe o que precisa fazer. Em nenhum momento a personagem fala assim, mas por que eu preciso ir para o norte? Nordeste? Por que eu preciso fazer... Ela fala assim, eu só sei que eu preciso. Isso é intuição. Você simplesmente sabe que você precisa ir. Você simplesmente sabe. E quando a gente começa a entender isso e viver como se tudo fosse a nossa intuição, a gente começa a abrir o nosso horizonte para que tudo aquilo que a gente esteja escutando, a gente começa a se observar, falar assim, qual é o ganho secundário disso? Se não tem nenhum ganho secundário, é intuição. Se tem ganho secundário, é ego. Você começa a pensar nisso. Aí você começa a viver como se tudo fosse a sua intuição. Eu vivo a minha vida 24 horas do dia como se tudo fosse a minha intuição. Nossa. Há anos. Há anos eu faço isso. Há anos. Nas consultas, nas lives. Por exemplo, eu estou aqui com vocês. A gente sabe, por experiência, que essa live vai ser uma live que vai atingir milhares de pessoas. Sim. Dezenas, centenas de milhares de pessoas. Se não atingisse ninguém, só uma pessoa, para mim não faz a menor diferença. Porque eu sei que a pessoa que precisava escutar é aquela que vai estar na live. Nossa. Perfeito. Eu não me preocupo se vai dar. Se eu chegar agora e abrir uma live surpresa no YouTube, se der uma pessoa ou 100 mil pessoas, não faz a menor diferença. Eu não tenho expectativa. Eu vivo a não expectativa 24 horas do dia. Nossa, que perfeito. Eu não espero o que vai acontecer amanhã. Não me interessa. Eu não sei nem se eu vou acordar amanhã. Ou seja, a expectativa é o veneno da intuição. A expectativa é a ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade ela é a prima irmã da depressão. Tanto a ansiedade quanto a depressão são a não presença no momento presente. Você só tem depressão se você não está no momento presente. Você só é ansioso se você não está no momento presente. Eu não vivo isso. Isso não acontece para mim. Isso não é uma opção. Assim como a personagem lá, a moça do filme. Em nenhum momento ela questiona. Ela somente acha que tem que ir e ela vai. Que até o namorado dela ali começa a questionar ela e tal, e ela pega e vai e pede pra criança avisá-lo. Olha, ela foi pro leste. Mas, tipo, o que ela foi fazer lá? Não interessa. Nem ela não sabe. Não é importante. Mas ela sabe que precisa. E é esse o ponto. Quantas vezes a gente vai fazer as coisas e a gente tem que criar dentro de nós subterfúgios para justificar aquilo que a gente está fazendo, se na verdade eu não preciso justificar nada. Sim. Eu só sei que eu preciso ir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2024, eu tenho um momento em 2024 que eu falei para minha esposa assim, Fê, eu tô precisando ir para Pomerode. Ela falou assim, mas você vai fazer o quê em Pomerode? Eu falei assim, eu não sei, eu só sei que eu preciso estar lá. Ela, mas o que é ir para Pomerode? Eu falei assim, eu tô me mudando para Pomerode. Você quer ir comigo? Ela falou assim, mas peraí, você tá me comunicando? Eu falei, tô te comunicando que eu tô me mudando para Pomerode. Não sei por quê, eu preciso estar lá. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela foi comigo, ficou 10 dias lá comigo. Eu fui ficando sozinho.
Quando terminou o 28º dia, eu paguei 3 meses de aluguel no Airbnb, mobiliado e tal. Quando deu o 28º dia, a egrégora falou, você pode voltar para casa. Falei, beleza. Aí eu liguei pra moça, falei, eu vou devolver o apartamento. Ela, não, eu quero te devolver os meses de aluguel. Eu falei, não precisa devolver nada. Eu paguei 3 meses, fiquei o problema é só meu, você não tem nada a ver com isso. E voltei para casa. Sabe o que eu fui fazer em Pomerode? Não sei. Se alguém te perguntasse, você não saberia responder. Não sei e nunca perguntei para eles por que eu estava lá. Mas você foi. Não é importante eu saber. Até hoje, você não sabe? Não sei, não me interessa. Nossa. Caramba. Não é importante. Talvez a energia da egrégora ficasse mais forte quando eu estivesse lá e alguma coisa grande podia acontecer lá e não aconteceu porque eu estava lá. Sim. É a única coisa que eu posso imaginar. Agora, se eu estou preocupado com isso, zero. Não me interessa. Entendi. Não é importante para mim.